o hino a surgir da trombeta, aguardando, né? A surgir da trombeta, né? Glória a Deus. 469. Glória a Deus. O objetivo da igreja, anseio, desejo da nossa alma, né? Está no céu, o som da trombeta, o Senhor chamar outra hora. Vai ser bênção, hein? Quando angelical trombeta neste mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo, Pai, minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória a Deus, aleluia. Quando eu era criança, minha avó morreu com 100 anos. E minha avó almejava muito a vinda de Cristo, eu sempre falo. Ela tinha um desejo tão grande pela vinda de Cristo, que ela almejava mais pelo coletivo. Jesus vai raiar nas nuvens, ela falava isso direto, mas como ela falava? Vamos ficar atentos. Ela falava, minha filha, Jesus vai chamar cada um pelo nome. E esse louvor marcou muito a minha infância, que ela me ensinava, né, os louvores da harpa. E ela falava assim que tínhamos que ter os ouvidos ungidos para ouvir o som da trombeta. Ela falou, se não tiver o ouvido ungido, não vai ouvir o som da trombeta. A gente era criança e não entendia. O que é ungir o ouvido? Eu achava assim que era com óleo, o ouvido, sabe? Não entendia, eu tinha 8 anos, né? Ela explicava. Depois que a gente foi crescendo, que fomos saber, né? Tem que ter o ouvido ungido para ouvir o som da trombeta. Ela falou, só quem tiver o ouvido ungido que vai ouvir. Eu nunca esqueço isso. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus. Senhor. Vamos aprender uma doutrina muito importante, né? O estudo das últimas coisas, a escatologia, essa teologia maravilhosa, essa doutrina importante. Hoje eu quero fazer mais um resumo, né? Fazer um resumo. Na próxima aula a gente vai se aprofundar sistematicamente. Mas hoje vamos fazer apenas um resumo sobre a escatologia. Vocês sabem muito bem o que a escatologia significa? Quem sabe?
Isso, escatologia, estudo das últimas coisas, ou tratado, ou doutrina das últimas coisas. E acontecendo essas guerras, né? A gente vê muitas especulações e vê também nos últimos dias que estão vivendo a importância de estudar essa doutrina escatológica. De uma ordem cronológica, a gente vai compreender tudo aquilo sobre coerente ao fim das coisas. O texto áureo de hoje vai ser 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E a gente vai estar aprendendo um pouco sobre escatologia, um breve resumo aqui, sobre aquilo que nós vamos abordar. Na próxima aula a gente vai preparar aí umas folhas aí, imprimir umas folhas, para dar para os irmãos recebentes. Quando se fala de escatologia, o que vem em mente? Qual que vai ser o próximo grande evento da Igreja do Senhor? Quem pode responder? Qual que vai ser o próximo grande evento? Arrebatamento. E depois do arrebatamento, o que vem? Por isso que é importante, né? Escatologia, igual eu estava falando com a irmã Ilhas, vicia a pessoa. Escatologia é uma doutrina tão maravilhosa que, rapaz, você não quer sair mais dela. Eu estava comentando com a escritora, uma irmã, ela falou que queria aprender escatologia, né? Está vendo nossos vídeos nas redes sociais, quer aprender escatologia. Eu falei para ela, não tem volta. Comecei a estudar escatologia, não tem volta. Estava falando com a irmã Ida sobre que a gente nesse ano vai se aprofundar na escatologia de uma forma mais profunda. E passar, talvez a maioria do ano vai ser mais escatologia. Eu sei mostrado no meu coração, ministrado no meu espírito, que é uma necessidade muito grande de escatologia. E hoje em dia, a gente vê que, por exemplo, nem podemos muitas vezes abordar esse tema na igreja, porque as pessoas não têm uma base ali sólida ainda. Mas, ora pela minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma peleja, uma batalha, ensinar, como nossa motivação é genuína, apenas glorificar o Senhor, é mais difícil ainda. Então nós estávamos conversando aqui na mesa, né? Para os escolhidos é mais difícil, mas todavia Deus está na frente. O meu propósito é que vocês venham com uma base sólida na escatologia, para não ser enganado pelos sinais, pelas especulações, né? Com interpretações errôneas, para que vocês venham também ensinar outras pessoas. A escatologia é algo fenomenal para vocês poderem evangelizar, discipular, olhar as escrituras com outra ótica. Então tem muito a agregar na vida de vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao 18. Então o primeiro grande evento é o arrebatamento, né? Arrebatamento. Quem pode ler para a gente? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito forte, né? Interessante que Paulo está tratando aqui no versículo 13. Paulo fala que não quer que os irmãos da igreja sejam ignorantes acerca dessa doutrina escatológica referente aos que dormem. Quem é os que dormem aqui?
é um sono verdadeiro, a pessoa está dormindo, que não veio para a escola dominical, não veio para o curso de escatologia. Quem é que os que dormem aqui? É os que morreram em Cristo, né? Os que morreram em Cristo. Por quê? Porque naquele contexto, muitos irmãos daquela igreja tinham falecido, tinham morrido. E ficou uma pergunta para os irmãos lá. E Paulo ele fica nessa igreja lá 21 dias e planta essa igreja. Depois ele vai para Corinto, fica um ano e pouquinho e manda essa primeira carta aos Tessalonicenses. E Paulo está aí vendo essa carta e vai tratar aqui sobre arrebatamento. E Paulo fala, não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem. Ou seja, Paulo quer que eles venham ter um conhecimento segundo o Espírito Santo, segundo a palavra do Senhor, referente às coisas coerentes ao fim e sobre as pessoas que estão dormindo, ou seja, as pessoas que faleceram. Porque a gente somos cristãos, nosso Cristo é um Cristo vivo, que não está preso na parede. Nosso Deus ele se move, nosso Deus ele é vivo e verdadeiro. E Paulo está falando isso para consolar os irmãos, porque uma coisa é uma pessoa que não tem Cristo, ela se pergunta, o que acontece com uma pessoa que morreu? Ou seja, ela não tem um consolo, então ela vai ficar triste. E Paulo está falando aqui, não quer que você seja ignorante acerca deste assunto, para que vocês não venham ficar entristecidos como se não tem esperança. Nós temos esperança. Todos que morreram em Cristo estão em Cristo Jesus. E Paulo vai trazer essa consolação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14: porquanto se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, estará juntamente com ele os que nele faleceram. A pergunta que se fica é: quem que vai ser arrebatado? O que é o arrebatamento da igreja? A gente já ouviu muito antes de nós nascer sobre arrebatamento, fala-se sobre arrebatamento, mas o que é o arrebatamento? Quem pode aí explicar um pouquinho? O que é o arrebatamento? Foi? Como ponto de interrogação? Se alguém perguntar para você assim na rua: ó, tia Edes, o que é esse aí evento? O que é o arrebatamento que os crentes falam? E aí, para explicar isso? Se a Maite perguntar para você de novo: o que é arrebatamento, mãe? Então a gente tem que. Né, é importante saber. Arrebatar os seus filhos. Isso. Segundo a Bíblia, estando dois, não será levado, não será deixado. Aqueles que estiver preparado. Vai ser dia de tormento, dia de sofrimento para aqueles que ficarem. E vai ser manchete, então vai acontecer muitas coisas nesse dia. Vai ser um dia muito. Um evento único, né? Vai ser um evento único, vai ser porque, imagine, claro que isso daí que eu não quero nunca que aconteça, mas de repente a Gabi vai buscar a menina na creche, sumiram todas as crianças. Misericórdia, viu, Gabi? Claro que você vai sumir também, tá? Então, aí já sumiu aquelas crianças. As mães, eu creio que as grávidas, os filhos que estão na barriga, as mães que amamentam, nos hospitais, então vai ser muita gente desaparecendo. E é o arrebatamento. E a pessoa, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Então vão querer procurar essas pessoas para saber onde que estão. Onde que foram parar? Onde foi parar todas as crianças? Onde foi parar o Mestre? Meu Deus, onde foi parar a Débora? No modo de dizer, Deus não se escutar junto lá de cima. Então, eu creio que vai ser assim. Aí vai ter. E as pessoas vão para o encontro do Senhor. E os que ficarem, que não foram fiéis ao Senhor, eles serão os únicos que saberão explicar sobre esse grande acontecimento. Você falou algo muito importante aí, referente a uma crise que vai acontecer após o arrebatamento. Arrebatamento. Vamos anotar só um termo aqui para vocês sobre arrebatamento. Você pode escrever assim: arrebatamento. Muito importante isso aí. O que vai acontecer, vai até falar sobre isso mais para frente no período tribulacional, sobre essa crise aí.
arrebatamento, você escreve do lado, harpazo, que significa arrebatamento, harpazo. E o que significa essa palavra harpazo no grego? Harpazo, apanhados ou tomado com força. Harpazo. Apanhados ou tomados com força, ou tomados com violência. Essa é a ideia do arrebatamento, é ser tomado, raptado, tomado com força. Agora aqueles símbolos lá de alienígena que rapta a pessoa, essa é a mesma ideia. Vai ser um momento único. E como que vai ser esse movimento todo? Então, arrebatamento, harpazo, ser tomado com força, né? Ou apanhados violentamente. Como que vai ser esse evento? Primeiro que nós temos que compreender que pode acontecer que hora? Qualquer momento. Então é o que? Iminente. É a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? Pode acontecer a qualquer momento, não necessita de sinais nenhum, apesar dos sinais. Ou seja, Jesus falou, deixou muito claro isso em Mateus 24, né? Não sabeis o dia nem a hora. Pode ser a qualquer momento. Nessa carta aqui que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo ele desejava o arrebatamento. Ele desejava, ele vai falar aqui, ó, e nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados. Ou seja, ele tinha essa expectativa que seria raptado, arrebatado. Ele almejava isso. Ele tinha essa expectativa. Porque Cristo, ele não falou sinais nenhum, claro, algo específico sobre a data e sobre a hora. Ninguém sabe, nem os anjos sabem. Cristo, como estava na sua união hipostática, ele abriu mão dos seus atributos, da sua glória, da sua posição, ele também não sabia. Mas quando ele subiu ao Pai, tomando a glória que ele tinha antes, ele assim soube. Então, sobre arrebatamento, como vai ser esse evento? 1 Coríntios, capítulo de número 15. A irmã disse falou algo muito importante sobre o caos após o arrebatamento, né? Vai ser um caos aí. E quem que vai apaziguar esse caos? Quem sabe? Por exemplo, você sabe que lá nos aviões, se a pessoa é cristão, o copiloto tem que ser de outra religião. Eles fazem isso já. Imagina a pessoa que é cristão, pilotando um avião. E o caos que vai ser na hora do arrebatamento. Pessoas no trem, nos carros, o caos que vai ser. Né? Vai ser um caos em primeira instância. Pessoas aparecendo no meio da rua. Então vai ser um caos perturbador. E quem que vai apaziguar esse caos? O anticristo. O anticristo vai vir com a falsa paz. 1 Coríntios 15, versículo 51 e 52. Anota aí na Bíblia, dá uma refrescada para você estudar em casa. Pode ler. Escutem bem este segredo. Ó, o segredo. Algumas versões são mistério, né? Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Então a gente vê que tem uma geração única que vai acontecer. Vai ter um povo, um grupo de povo espalhado pela terra, um povo que não vai ver a morte. E quem é esse povo? O povo do arrebatamento. Nem todos adormeceremos, ou seja, nem todos vamos morrer, que vai ser arrebatados os que ficarem vivos, como Paulo falou em Tessalonicenses. Bom, dois grupos de pessoas que serão arrebatados. Os irmãos, eu acho, creio que já sabem. Dois grupos de pessoas que vai ser arrebatado. Quem quer mencionar aí? O primeiro grupo é? Isso, os que já dormiram em Cristo, morreram em Cristo, vai ser arrebatado. E nós, os que ficarmos vivos. Se o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. São dois grupos que vai ser arrebatado. Vamos lá, primeiramente para esses dois grupos. Volta lá em Tessalonicenses. Quero ser bem simples com os irmãos, para as irmãs pegarem.
1 Tessalonicenses 4, versículo 14. 2 grupos de pessoas que vai ser arrebatado, raptado, né? Harpásio, tomados com força. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, que é Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. O que é os que faleceram? Os que morreram em Cristo. Versículo 15. Afirmando a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, olha, Paulo almejava o arrebatamento, nós que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Ou seja, nós que estamos aguardando o arrebatamento, não vamos preceder, não vamos à frente dos que já morreram em Cristo. Então, primeiramente, quem vai ser arrebatado? Os que morreram em Cristo. O pai da irmã Enes, louvado seja Deus, ele vai ser arrebatado primeiro, depois nós, se nós estivermos vivos nesse evento. Versículo 16. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo, você vai ver que é uma ordem com a voz de um arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, que é o Senhor Jesus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Paulo está dizendo que Cristo é a minha terra? Não, a irmã disse, tá bom. Cristo ele vai nos encontrar onde? Quem sabe dizer? No alto arrebatamento. Nos ares. Então Cristo ele vai vir nos ares. Não vai ser a vinda de Cristo, que são a vinda de Cristo, tá? Tem 2 etapas, 2 eventos distintos. O primeiro evento da segunda vinda são 2. O primeiro evento é o arrebatamento, que Cristo vai encontrar com a gente nos ares. Ele não vai vir para a terra. Ou seja, aquela palavra Apocalipse 1, versículo 7, todo olho verá, não se cumpre agora, o primeiro evento. O primeiro evento, Cristo vem nos ares, primeiro os que morreram em Cristo ressuscita e tem um corpo glorificado. Eles estão no paraíso hoje, mas eles vão escutar a voz de Deus como sai de trombeta, vai encontrar Cristo nos ares, vai ter o corpo transformado, corpo glorificado. E nós que estivermos vivos aqui, por exemplo, é agora, Ele está encontrando lá todos que morreram em Cristo Jesus. Aí tem uma divergência aí, são todos, até os santos do Antigo Testamento. Tem alguns que vai falar que os justos que morreram em Cristo, na fé no Messias que viria, por exemplo, Abraão, Davi, Daniel, Isaías, são justos, santos. Eles vão ser arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo, que se converteram em Cristo, ou seja, a igreja. Aí tem essa distinção. Tem alguns que acreditam que não, que vai ressuscitar só no final quando Cristo vier nessa última volta, na segunda etapa, e tem outros que acreditam que vai ressuscitar juntamente com os que morreram em Cristo. Ou seja, Jesus vai vir nos ares, os que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, vai ter um corpo glorificado, e nós que ficarmos vivos seremos juntamente arrebatados. E como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, no piscar de olhos, por isso os olhos assim. No piscar de olhos, nosso corpo será transformado e estaremos com Cristo para sempre. Compreendeu? E aquela parte lá, aí os mortos, aí o mar vai ter que dar conta dos mortos. Só que aí, nessa parte, já é também no arrebatamento? É que no juízo que não conseguiram achar o corpo. É, porque o corpo vai ser glorificado. Aí nessa parte se aplica o juízo final. Que as pessoas vão comparecer diante de Deus com seus próprios corpos. Né? Ou seja, os que morreram em Cristo, por exemplo, vamos falar de um irmão que morreu pela fé, um mártir, que foi torturado, né? Que queimaram ele, ou algo do tipo assim, que torturaram ele, e o corpo dele foi destruído, mas a alma está no paraíso, certo? Então o corpo dele vai ser o quê? Restabelecido, e vai ser um novo corpo glorificado, igual o corpo de Cristo. E esse corpo glorificado, como que é, irmã Bela? Em 1 Coríntios
15, Paulo vai falar que é necessário que isso que é corruptível, que o corpo volta para o pó, isso que é corruptível, se torne incorruptível. Porque o céu não entra o quê? Carne e sangue. Então tem que ser um corpo de glória. O nosso próprio corpo, você vê, por exemplo, como Deus se manifestou para Daniel, para João, você vê que eles caíram como mortos, sim ou não? Não fala isso? Quando Deus se revelava, Jesus se revelava, eles caíram como mortos. Ou seja, porque o nosso corpo não aguenta o peso da glória de Deus. Então tem que ser um corpo glorificado, transformado. É igual o corpo de Cristo, glorificado, transformado. E vai ter um brilho tremendo. Um é a luz do sol, outro é a luz das estrelas, outro é a luz da lua. Cada um vai ter essa diferença, tá? Então vai ser um corpo novo, um corpo glorificado. Então, nesse arrebatamento, os que morreram em Cristo Jesus, toda a igreja, ou se você quiser interpretar todos, até os santos do Antigo Testamento, né, e tem essas divergências aí teológicas, e eu não vou dar meu parecer, apenas mostrando para você. Alguns acreditam que até os santos do Antigo Testamento também vai ressuscitar, outros acreditam que é só para a igreja, porque é um evento, o arrebatamento é um evento só para a igreja do Senhor. Então, os que morreram em Cristo, todas as gerações, que a igreja e nós que ficamos vivos encontraremos com o Senhor. Aonde? Nos ares, versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Aí Paulo fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então você vê que a mensagem do arrebatamento, dessa escatologia, a princípio, é uma palavra de consolo. Consolo, na minha ânimo. Isso, com ânimo. Porque tinha muitos que perderam seus entes queridos em Cristo Jesus. Eles não sabiam o que aconteceria com eles. Então Paulo traz essa doutrina que foi revelada para o apóstolo Paulo no arrebatamento. Foi revelado para o apóstolo Paulo. Os próprios discípulos, a princípio, não conheciam sobre essa doutrina. Então a gente compreende que são dois grupos. Quais são os dois grupos que serão arrebatados? Quem pode responder? Para ver se você pegou. Os que morreram, os que isso. E o que vai acontecer após o arrebatamento? Uma crise, igual a irmã já tocou no assunto, né? Uma crise de pessoas, né? Vai ser uma crise aí, e quem vai resolver vai ser o falso Messias, que os próprios judeus estão esperando o Messias, né? Que não aceitam o nosso Cristo. Para eles não aceitaram o Cristo, porque Cristo veio para... Eles esperavam um líder político, para tirar lá do Império de Roma, da escravidão. Então eles rejeitaram Cristo, e Jesus adiou o reino, e trouxe na sua presciência, nos alcançou o gentil que somos nós. Então, vai ter uma crise global aí, e o anticristo vai vir apaziguar. Até porque muitos que conhecem essa mensagem do arrebatamento vão ficar, porque não se afirmaram em Cristo Jesus, né? E eles vão ser os pregadores aí no período tribulacional. Quem quer ser o pregador, ganhador de almas no período tribulacional? Eu não quero. Quem quer ser o pastor no período tribulacional, o evangelista? Eu não quero nada. Como que vai acontecer o arrebatamento? É iminente. O que é iminência? É a qualquer momento. A qualquer momento, não necessita de sinais, de visões, profecias, nada. Apesar de ter, não necessita. É iminente. Pode acontecer em qualquer momento. Pode ser na nossa geração, pode ser na geração da Elizabeth da mãe dele. Mas não sabe. Tadinha, minha mãe esperava que fosse na geração dela. Bichinha foi de 100 anos. Você vê, né? Até que ela viveu bastante. Viveu muito, guardando. Mas é uma alegria para ela, essa avó, né? Minha avó. Ela vai ser arrebatada primeiro que a gente. Então. Ó, privilegiada é ser abraçar ela. E nós vai conhecer ela lá? E aí? Será que nós vamos conhecer os que morreram em Cristo? Eu acho que sim. Porque aí você vai nascer a passagem, mas a palavra seu fala que a gente terá consciência, né? Isso! Porque Vai se conhecer. pessoas Vai dar robô. ficaria igual no sabia, não consegue. Não pode, não. Eu vou conhecer a irmã Eiros, a irmã dela, vou conhecer vocês lá agora. Lembra quando nós estávamos conversando no curso de escatologia falando sobre arrebatamento? Nós vamos conversar, vai ter uma praça lá, espero todo mundo lá se contar naquela praça. Eita Deus.
É só um resumo aqui, mas vai se aprofundar nas próximas aulas. Depois do arrebatamento aconteceu um período de 7 anos, que é o período tribulacional. 3 anos e meio vai ser a falsa paz, que o anticristo vai vir fazer acordo com muitos. Então vai aprender isso profundamente nas outras aulas. Aí nessa parte vai ser moeda única? Oi? Moeda única, não. Então, vai ser na metade. São 7 anos, né? 7 anos, o anticristo vem, ele vai ser um resolvedor de problemas. Que a humanidade quer é um resolvedor de problemas. Acabar com a violência, com a crise econômica que já está gerando aí por conta dessas guerras. Ele vai vir apaziguar tudo, vai fazer um acordo com muitas nações, inclusive com Israel. Que o propósito desse período tribulacional de 7 anos é tratar com Israel e com os ímpios, porque os próprios israelitas, o povo judeu, não aceitaram o Messias. Então vai vir um falso Messias, que é o anticristo. Então vai ser um período de 7 anos. Os 3 anos e meio primeiro vai ser uma falsa paz. E depois dos 3 anos e meio vai ser a grande tribulação. Olha que vai ser esse período, só para os irmãos compreenderem. Mateus 24. A igreja foi arrebatada nesse período, tá? A gente não está aqui. Tem uns pós-tribulacionistas, se tiver um pós aí, Deus abençoe. Tem uns pós que são 3 escolas distintas, né? Na verdade são 5, mas 3 principais. Quais são as 3 principais? O pré-tribulacionista. O que é um pré-tribulacionista? Quem pode citar? Para você raciocinar um pouco, porque curso tem que raciocinar, na verdade. Você vai aprendendo, falando, vai desenvolvendo cada vez mais. O que é um pré-tribulacionista? Aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem algum pré-tribulacionista aqui que crê nisso? Amém. Então estamos ensinando o povo certo, senão ia ter um debate aqui, né? O pré-tribulacionista é nós, que aguardamos igual Paulo. Paulo não almejava que o arrebatamento fosse na época dele. Ele não sabia a hora nem o momento, porque é iminente. O pré-tribulacionista, ele crê, tem a convicção que a igreja não vai passar pelo período de 7 anos de grande tribulação. Por quê? Ele compreende que esse período de 7 anos não é para a igreja do Senhor. É um tempo de ira de Deus, onde Deus vai punir os ímpios e vai castigar, disciplinar Israel, para Israel compreender que o Messias eles rejeitaram. Deus vai compreender isso nesse período de 7 anos. Então, o pré-tribulação acredita que a igreja vai ser tomada, raptada, arrebatada antes de começar esse período. Até porque o arrebatamento é o que vai descandear para acontecer as profecias, os sinais do período do fim. Então, não, porque o arrebatamento é iminente, porque somente com o arrebatamento da igreja do Senhor que vai desencadear, que vai começar o período tribulacional. Primeiro, o anticristo não pode se revelar, você vai compreender isso nesse curso, que o anticristo não pode se manifestar, apesar que o espírito dele está operando, só que o anticristo é uma pessoa. O anticristo é uma pessoa, é um homem político, um homem carismático, um homem que vai transmitir, vai resolver o problema entre as 3 pessoas. O Satanás está trabalhando já, o espírito dele está operando, o ministério de iniquidade está operando, mas ele não pode se manifestar ainda publicamente. Por quê? Porque é um que detém. Quem é que detém ele? É o Espírito Santo através da igreja. E quando a igreja for arrebatada, ele vai poder se manifestar. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de imediato vai ser tirado da... Boa pergunta, irmãos. Gostei. Quem que é o Espírito Santo? Ele é a 3ª pessoa da divindade. Ele é Deus. E qual que é um dos atributos do Espírito Santo? Tem gente que pensa, isso é importante, que quando a igreja for arrebatada, e o Espírito Santo? Ele vai sumir da terra? Qual que é um dos atributos do Espírito Santo? É o onipresente é o quê? Está em todos os lugares. O Espírito Santo está em todos os lugares. O Espírito Santo é nosso zelo. Por exemplo, Paulo usa muito essa linguagem de zelo. Por exemplo, lá em Roma, se tivesse um zelo de Roma, estava dizendo, esse imóvel é exclusivo do Império de Roma. Era um selo que colocava lá. Onde tinha um selo, mostrava que aquilo pertencia a Roma. E Paulo vai usar essa figura de linguagem para dizer à igreja: vocês foram selados com o Espírito Santo, ou seja, vocês é propriedade do Senhor Jesus Cristo, porque vocês têm o selo que é o Espírito Santo.
Jesus ele falou que o Espírito Santo viria, o Consolador viria e nunca mais sairia de vós. Ou seja, o Espírito Santo é tão onipresente que ele está em mim, está em você, está em você, está em você, está lá no Jacó, no crente, está em todos os lugares. A igreja vai ser arrebatada, mas o Espírito Santo vai continuar operando como operou no Antigo Testamento. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo? Então ele vai convencer as pessoas, porque vai ter salvação. Ele vai continuar operando, porque ele é onipresente. Jesus não é onipresente, vai ter salvação no período tribulacional. Pessoas vai ser salvas, mas vai ser um negócio, vai ser terrível, hein? Eu sabia disso, mas eu acho que eu não recebi. Por isso que é bom o curso, né? Você tira as suas dúvidas. Se alguém perguntar para você, mães, agora, mas se a igreja vai ser arrebatada antes do período de 7 anos, são 7 anos de período tribulacional. Os outros 3 anos e meio é grande tribulação, mas já vai entrar aí. Mas se o Espírito Santo, se vai ter salvação, e o Espírito Santo vai estar na onde? Se a igreja subiu, e o Espírito Santo não vai sair da igreja, mas ele é onipresente. Mateus 24, 21. Como vai ser esse período de 7 anos? Anota aí na Bíblia. Mateus 24, 21. Quem pode ler? Que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Anota isso na Bíblia. Essa vai ser a base do período tribulacional. Jesus está falando desse período de 7 anos. Nessa versão diz assim: porquanto haverá nessa época, que é o período tribulacional, grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então é um período específico, tem que compreender isso. Vai ser uma tribulação específica de 7 anos, como nunca houve e nunca haverá. E eu falei que faltou 2 escolas, né? O pré-tribulacionista, ele que é nós, tem a convicção que a igreja não vai passar por esse período de grande tribulação, porque é algo específico. E o pós-tribulacionista, quem é o pós-tribulacionista? Quem pode aí? Já ouviu falar disso? A irmã Débora já ouviu, que ela acompanha a gente direto aí nas redes sociais. Temos o pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar, que não vai passar por esse período tribulacional. E tem um meso-tribulacionista. O mid-tribulacionista é a escola de mid-tribulação, que acredita que a igreja vai passar pela metade da tribulação e vai ser arrebatada durante a metade. E tem um pós-tribulacionista que tem crescido muito nesses últimos anos, que acredita que a igreja vai passar pelo período e vai se arrebatar só no final do período de 7 anos. Eles acreditam que a igreja vai passar. Por quê? Eles acreditam que a igreja vai passar porque todas as eras da igreja passou por quê? Por tribulações. No Coliseu, crianças, jovens, mulheres, crianças eram mortos, eram torturados no Coliseu, eram devorados por animais, eram lançados naqueles bois, era queimado vivo. Ou seja, toda a igreja passou por quê? Por perseguição, tribulação. E por que nós não vamos passar pelo período tribulacional? Porque nós é a geração do arrebatamento, e a geração do arrebatamento não vai passar, sendo que todas as eras da igreja passou por tribulações, aflições, perseguições, mártires. E por que nós é privilegiados não vamos passar? Eles compreendem dessa forma. E aí, você vai responder como para eles? Ou você virou um pós agora que eu falei isso? Você pensa aí, eu quero que você venha abordar minha linha. O professor não pode fazer isso. Você tem que ensinar todas as escolas e deixar o aluno crescer por si só, né? A gente vai tirando as dúvidas. Então, por que nós, a geração, vamos supor que, estou falando, o arrebatamento é iminente, pode acontecer em qualquer momento, mas porque a geração do arrebatamento não vai passar por esse período de 7 anos, sendo que toda a época da igreja foi perseguição e tribulação, porque nós vai ser poupado. O pós ele argumenta essas coisas, porque o pós acredita que a igreja vai ter que passar pelo período tribulacional, assim como toda a igreja, todas as épocas, de todas as gerações, passou por perseguição, por sofrimento. Como ela vai se defender desse ataque? Porque nós porque nós não vamos estar aqui.
Sim. Né? Vamos estar na glória. Então, mas a pergunta que fica, irmã Bela, mas por que nós é privilegiados de não passar por isso? Sendo que todas as épocas de toda a igreja, desde o nascimento dela, passou por perseguição. Pessoas foram torturadas, foram mortas, esbofetearam até morrer, e nós vamos ser privilegiados? Né? Fica essa pergunta. Pela graça que Cristo tem. A salvação é pela graça. Por exemplo, os que morreram lá no Coliseu, foram decapitados, morreram espancados, queimados, de todas as épocas da igreja, eles foram salvos pela graça também. Mas eles passaram por alguma tribulação lá. E por que nós é privilegiados de não passar por esse período de 7 anos? O pós ele argumenta isso, porque o pós acredita, essa escola, que a gente vai ter que passar, eles interpretam assim a Bíblia, que a gente vai ter que passar por esse período de 7 anos e vai sair arrebatado só no final dela. Então, ou seja, a igreja vai passar por um período de perseguição. Tem um versículo que eu não lembro onde está, que fala, né, que não, naquele dia haverá um juízo tão grande sobre a terra como nunca houve. É a base, é o que nós lemos, essa é a base. Se Deus vai julgar a terra, então não faz sentido a igreja ser punida também. Só que aí eu sou pós agora. Mas por que os nossos pais sempre sofreram perseguição e nós já somos privilegiados de não sofrer também? Mas nós já sofremos, na verdade. Já passa, mas a cada tempo a igreja passou, né? Teve os seus períodos a cada tempo. A gente não sofre o que os nossos pais sofreram. Não, a gente não sofre, mas a cada período teve um momento também de descanso da igreja. E foi levantado, se não me engano, um governador, que eu não me lembro, que ele apaziguou um pouco o tempo da igreja. Bem, se é pós ou é pré-tribulação? E tem o Mesa, né? O Mesa acredita que vai ser arrebatado no meio desses 7 anos. O pós acredita que vai ser arrebatado no final. E o pré acredita que não, a gente não passa por esse período. A minha resposta para os pós que estão nos acompanhando ali, qual que é? Mateus 24, 21. Olha isso. Porque haverá nessa época grande tribulação como nunca ou jamais aconteceu, desde o início do mundo e até agora, e nunca mais haverá. Ou seja, é um período de tribulação específica. A marca da igreja, do cristianismo, é a perseguição mesmo. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Mas teve as aulas aqui na terça, falando sobre esse tema aí, de perseguição, né? Nós somos chamados como Bolsonaro para sofrer por Cristo, mas tem esse privilégio. Os profetas do Antigo Testamento sofreram, nós também vamos sofrer, nós passamos por tribulação. Só que nesse período de 7 anos é algo específico. Vai ser uma tribulação como nunca houve desde a história. Não se compara. Quem já ouviu falar de Hitler? Já estudou na escola, né? Hitler, que matou 6 milhões de judeus aproximadamente. Ou seja, uma perseguição muito grande de Stalin, que perseguiu o povo, de Mussolini e de vários outros imperadores aí, Herodes, Domiciliano, várias perseguições que aconteceram na história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foi tribulações, perseguições, massacre em massa. Só que Jesus está enfatizando que não se compara nenhuma tribulação que já aconteceu desde o início do mundo, não se compara com este período. É um período específico de grande tribulação, como nunca houve e nem haverá mais como esse período que vai acontecer. Então vai ser um período de tribulação específica. E a igreja não vai passar, porque há um propósito nessa tribulação. Qual que é o propósito, irmão Maicon? O primeiro propósito do período de 7 anos é tratar com Israel, povo judeu, descendência biológica de Abraão, porque eles rejeitaram Cristo. Então vai vir um falso Messias, eles vão compreender isso na metade quando for perseguido. Então o propósito é tratar com Israel, despertar Israel. E outro propósito, se você está anotando o primeiro propósito, tratar com Israel. O segundo propósito é punir os ímpios. Vai ser um momento de ira. Vai ser a ira de quem? Satanás não. Vai ser a própria ira de Deus.
Deus vai usar seus meios, vai usar o anticristo, vai usar os demônios demônios vai sair, você vai aprender no curso, demônios vai sair lá do abismo, lá, vai estar na terra. O demônio vai torturar as pessoas vão desejar a morte vai fugir. O negócio é terrível. Então por isso que a igreja não vai passar? Porque é um propósito específico e eu vou dar base para os postos se converter para o pré-tribulacionista. Mas se quiser passar também, eu vou dar base aqui. Vai ser um propósito específico. Bem? Tratar com Israel quando o povo indo. E porque a igreja é privilegiada e não vai passar se não passou por várias situações. A gente já cumpriu aqui que nenhuma tribulação que houve, nenhuma perseguição na história foi muito grande, não se compara com esse período. Vai ser um período de grande tribulação, a qual nunca houve e nunca haverá. Tem que colocar isso na mente para você compreender isso. E por que a igreja não vai passar? Vou dar algumas bases para nós trabalhar aqui, porque a igreja não vai passar. A igreja, ela tem dom. Denominação é de homens. Assembleia, Deus é bom, Brasil para Cristo, Universal, é de homens. Mas a igreja tem dono. E a igreja pertence a Cristo. E por que a igreja não vai passar? Olha, você está querendo o que eu falo isso. Fala logo. Queremos saber. Vamos lá, para uma base lá. 1 Tessalonicenses. Lá onde que nós estávamos lendo, lá do arrebatamento. Não, você falou 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, calma aí. O que é esse período de grande tribulação de 7 anos? Alguém me dá uma palavra específica. O que é esse período? Se alguém perguntar para você assim, ó, o que é o período de grande tribulação? Que são 7 anos. Você vai aprender que são 7 anos mais para frente. Provação. O que mais? É o momento de Deus manifestar a ira dele. Amém? É o momento onde Deus vai manifestar a ira dele para estar com Israel e punir os ímpios. Então é o momento da ira santa de Deus sobre o mundo, que não quis Cristo, que não quis se arrepender dos seus pecados. É o momento de ira de Deus. Mas vai ser nesse tempo que Deus vai derramar as taças? Isso, é nesse tempo. Vai ter taça, vai ter trombeta, vai ter anjo pregando, vai ter as duas testemunhas. Vai ter demônio aí, andando aí na terra aí. Vai ter o anticristo perseguindo, vai ter fome. Vai ser um momento de crise como nunca existe na história. O negócio é, se a gente entendesse isso aí, imagina pregar isso. Calma aí. E por que a igreja não vai passar? Essa é a pergunta que fizeram. E essa é a pergunta que você quer. Estou sentindo aqui, e eu estou persuadindo você aqui. Se alguém falar, por que a igreja não vai passar? Como, se eu posso falar, o apóstolo falar para a gente aí. A igreja sempre passou perseguição, porque não vai passar. Aí eu vou te dar base. 1 Tessalonicenses, na nota da Bíblia, rabisca ela. Capítulo de número 1, versículo de número 10. Abra aí, você que é pós, você que é mestre, tribulacionista. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Quem pode ler? Olha aí a resposta. Elas contam também com vocês. Estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Outra versão aí, olha. Outra versão. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí já tem 2 perguntas pós aí, puder me responder. A gente está aguardando quem? O anticristo ou o Messias, ou Cristo? É o Cristo. A gente está aguardando o anticristo. Você não está sendo preparada, passando por provação para aguardar o anticristo. Eu estou esperando o anticristo nada, eu quero esperar o meu Cristo, Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, é a palavra do Senhor, não é para você ficar episódio, não precisa ser pré, não. 1 Tessalonicenses 1:10. Enquanto aguardamos o céu e o seu Filho, nós estamos aguardando Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então nós estamos aguardando Jesus, que vai nos livrar da ira que certamente virá, que é a ira de 7 anos desse período tribulacional. A gente já tem uma base aqui, né? Mas é pouco, vamos lá.
Lembra que eu falei para você que a vinda de Cristo, nós está aguardando a vinda, sim, a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas ela tem duas etapas. A primeira etapa, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18, é o arrebatamento. Jesus não vai vir na terra. Nós que vai até Ele, vai se encontrar com Ele nos céus. Não é todo olho, não verá essa volta. Então a primeira etapa, o primeiro evento. A última etapa, Cristo vai vir e todo olho vai ver. Ele vai vir com quem? Com os anjos e com a igreja. E você vai vir para guerrear nesse último evento. Vai ser no final do período de 7 anos. Quando acabar os 7 anos, vai vir Cristo. Mas na frente nós vamos tratar sobre isso. A igreja não vai passar porque nós estamos aguardando Cristo. E Ele vai nos livrar da ira futura. Que eu falei para você que vai ser a ira santa de Deus. Não é a ira de Satanás, não. Satanás vai ser apenas um instrumento de Deus. Como diz Martinho Lutero, Satanás é como um cachorro na coleira de Jeová. Só vai até onde Deus permite. Abre aquelas coleiras. Tem muito. No Butantã, nessas lugares, cidade aí grande, aí tem aquela coleira lá que apertou lá e o cachorro tem que voltar. É assim que é Satanás. Lembra de Jó lá? Vai, Jó tinha que bater continência para Deus e Deus que permitiu. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Vamos para outra base. Capítulo de número 5 dessa carta, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo 9. Anota aí na Bíblia para você. 1 Tessalonicenses 5,9. Está escrito. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A sua está boa, meu Deus. Deus não nos escolheu para o sofrimento, o castigo da sua ira, mas para dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por que a igreja não vai passar pelo período tribulacional? Porque a gente não foi destinado para ira. Não foi destinado para ira. Só que o pós ele vai falar o quê? Foi, Júlio? Exatamente o que eu falei. É que nós precisamos. É que eu não sou explicada. Não. Eu sei conhecimento, mas por Cristo, né? Vamos lá. Só que o pós ele vai falar assim para você. São um período de 7 anos. O pós vai falar assim para você. O pós acredita no quê? Que eu falei? Que a igreja vai passar. Eles acreditam no Salvador, a mesma coisa que nós. Só que eles acreditam em uma interpretação diferente. A igreja vai ter que passar e no final vai ser arrebatada. Eles vão falar assim para você. Só que a ira de Deus vai ser contra quem? O simples. Deus não pode, Deus é soberano, poderoso, santo, onipotente. Deus não pode nos livrar durante o período tribulacional. Lembra, por exemplo, um exemplo que estou ajudando os pós para ter mais argumento para nós. Lembra no período no Êxodo que quando Deus enviou as pragas no Egito, o povo hebreu sofreu? Não. Era sinais para o povo hebreu e para o povo egípcio. Ou seja, eles estavam no mesmo ambiente ali no Egito, só que Deus poupou o seu povo, né? E o povo egípcio sofreu. Só que vai ser um período de grande tribulação. Jesus falou que vai ser um período de grande tribulação. Pessoas vão morrer, que eles são os que ficaram, vão morrer. Judeu vai ser perseguido, vai ter fome, que vai ter que colocar a marca lá. Não pode trabalhar, não pode comer, não pode beber se não colocar a marca. Só que a igreja não vai passar nesse período, vai ser arrebatada antes. Porque a igreja do Senhor é uma coisa, Israel é outra. Então nós vamos estar no céu. Eles não vão passar. Não vão passar. Porque o arrebatamento, pega isso, o arrebatamento vai descandear o período tribulacional. Só pode acontecer o período tribulacional, o anticristo só pode se manifestar quando a igreja for arrebatada. Então, o próximo grande evento que vai acontecer hoje, o próximo grande evento que vai acontecer, não é uma bomba lá em Israel, não. Não é. Pode ter acontecido de Terceira Guerra Mundial, mas não é isso. O maior grande evento profético vai ser o arrebatamento, que é iminente. Nós sabemos o dia e a hora. Quando acontecer o arrebatamento, aí Deus vai deixar as coisas acontecerem mesmo. Mais outra referência aí, só para você ter mais argumento. Apocalipse. Eita. E nesse curso você vai aprender Apocalipse, tá? São 22 capítulos, eu vou ensinar vocês a interpretar os 22 capítulos. Olha que bem isso. Quem já leu Apocalipse aqui? Já leu?
Entendeu o quê? É A gente não difícil. entende muita coisa não, mas... Mas você vai entender, em nome de Jesus. Você vai ensinar Apocalipse aí. E você vai ver que não é fácil. Oh, não é difícil. Não, bicho, é de Não, você cabeça. já falou que já não é fácil. Não, é que eu errei. Perdoe. Não é algo difícil, não. É algo maravilhoso. Você vai gostar de Apocalipse. Apocalipse 3:10. A igreja de Filadélfia. A igreja fiel, né? Olha a promessa aí. É outra base aí. Quando eu posso puxar aí no colarinho, você já tem uma base aí para dar para eles. 3:10. Memorize esse versículo aí. Anota. É bênção, pai. Pode falar aí. Pode ler. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Olha, isso aqui é específico, né? Esse link, essa referência tem um link que vai juntar Mateus 24 e 21. Você pode até colocar, anota assim, aí você pode colocar aqui assim, Apocalipse 3:10. Aí você coloca Mateus MT 24 por 21. Spurgeon, um dos príncipes pregadores, ele falou assim: se você vê um homem, uma mulher com a Bíblia meio rabiscada, quase caindo, pode ter certeza que a Bíblia está caindo. Que a Bíblia tem tudo. Quando eu vejo uma Bíblia assim branquinha demais, eu falo: meu Deus, tem um plano. Se estivesse na minha mão. Olha. O Edson lá não tem mais onde riscar. É bem isso. Eu tinha uma lá velha também que eu risquei tanto. Aí eu já estava entendendo mais nada. Tem que comprar outra mesmo. Já vou comprar essa mais nova aqui para não riscar tanto como eu riscava aquela. Então, Apocalipse 3:10 é um link com Mateus 24 e 21. O que diz Mateus 24 e 21? Lembra que Jesus falou? Haverá uma grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá mais. E uma promessa está aqui, é um argumento para nós que não vai passar pelo período tribulacional. Olha o que diz, Apocalipse 3:10. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar sofrimento com paciência, é uma promessa, eu igualmente te livrarei. Na hora ou da hora? Está escrito. Da hora. Eu te livrarei? Da hora. E não na hora, não durante. Da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo para provar os habitantes da terra. Ou seja, é uma grande tribulação que vai vir sobre todo o mundo. Uma tribulação específica. E é uma promessa. Jesus vai livrar a sua igreja porque obedeceu a ele, vai livrar da hora da tribulação. Para livrar da hora, tem que tirar a igreja. Então, outra base que não vai passar pelo período tribulacional. Alguma pergunta? Eu estava pensando nisso. Eu sou uma pessoa que reflito muito assim que eu vou falar. Aí eu penso assim: se eu responder assim, alguma pergunta, as irmãs não vai responder nada. Aí eu falo: se eu tivesse a oportunidade de fazer tantas perguntas, é que vocês estarão raciocinando. Não pergunta, mas eu acho que não é para essa aula. Não. Essa igreja, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque estamos esperando a vinda de Cristo, né? Pelo Senhor. Isso. Mas nossos antepassados foram martirizados, que sofreram, também estavam esperando a vinda do Senhor. Isso, é importante. Só que eles pensavam, até, muito bom isso, eles pensavam que estavam passando por esse período tribulacional. Eles pensavam isso por conta da perseguição. Muitos pensavam que os papas, por exemplo, teve muita perseguição dos papas, perseguiram muito o povo cristão. Eles pensavam que o papa era um falso profeta, os imperadores eram o anticristo, porque era um período de muita perseguição. Então eles pensavam, eles compreendiam que a igreja estava passando pelo período tribulacional. Porque eles já pensavam que Isso, não. já pensava pela perseguição. Mas todos da era patrística, os pais, eles esperavam o arrebatamento iminente, eles já criam no arrebatamento iminente. Mas essa doutrina pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, mídia e pós,
eles não estudaram muito sobre isso, porque tinha muita preocupação lá, defender a doutrina, né? Soterologia, cristologia, muitas dessas coisas. E sobre a escatologia, foi mais para frente que vieram abordar, sistematizar sobre esse tema específico, né? Hoje nós temos irmãos que eles não tiveram antes, porque eles tinham outras preocupações. Eles passavam por tribulação, só que Jesus disse que é uma tribulação específica. Nunca houve e nunca haverá, ou seja, não dá para comparar nenhuma perseguição da era cristã com esse período tribulacional. Então a igreja não vai passar por esse período. Nossa, mas eu acho que é um debate assim que ninguém vence, né? Não tem fim. Do pré e do pós, né? Porque a gente vai falar que a gente espera a vinda de Cristo, né? Eles já falaram que... Mas eles esperam também. a segunda vinda, né? É que o pós, ele não acredita que são dois eventos distintos. Então. Eles não acreditam nisso. Para eles é um evento só. Qual evento? Nós acreditamos que são duas etapas. Primeiro o arrebatamento, Cristo não desce para a terra. Nem todo olho verá, só a igreja. E no final da tribulação, Cristo vai vir com a igreja em glória e todo olho verá. Eles acreditam nessa vinda. Que na verdade são duas, única vinda, que é a segunda vinda de Cristo, só que em duas fases para nós. Para ele é uma específica só. É um debate que se for debater assim. Tem que se dar. Teve um irmão aí que nós debateu aí, eu vou deixar em off aqui. Ele me chamou para o debate aí. E vai ter outro debate com pós, agora é teólogo, meu irmão. Chamei o irmão, achei um pós aí, é difícil achar pós. Parece que eles pesquisam lá no ano lá e pode. Chamei vários irmãos para o debate aí, porque agrega conhecimento, é bom isso. Não é para gerar nada que não edifica. E teve um irmão aí que chamou nós para o debate aí. E não deu nem para soltar o vídeo aí do irmão, porque foi uma aula. Foi uma aula e depois ele falou para mim que não convencei não, mas tá bom. Mas é uma bênção, né? Mas a igreja não vai passar por este período. E esse período vai ser um grande ira nesse período de 7 anos. E qual que vai ser os eventos depois do arrebatamento para a igreja? Para nós, irmã, isso aí vai ser bênção. Vai ser todos os cretianistas de todas as épocas, tribos, nações, os antepassados que morreram, os irmãos que perderam um ente querido, que morreu em Cristo, nós vamos encontrar lá. Qual que vai ser os eventos aí? Aqui vai ser ira, 7 anos de ira, e nós lá. Glória e aleluia, corpo glorificado, imagina, não vai ter ruga no corpo, não vai ter doença. E até Cristo é tão humilde, Jesus é tão humilde que vai ser diácono. Vai ser diácono, vai servir a igreja. E qual que é os eventos que a igreja vai passar? É um resumo, essa aula é apenas um resumo. Não é nem se aprofundou em nada aqui. Qual que é os eventos? A igreja foi arrebatada. Depois do arrebatamento vai acontecer o tribunal de... Tribunal de... Lembra o tribunal de Cristo? Preguei aqui o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é um julgamento, o juízo final, não tem nada a ver com o juízo final. Então, são 3 juízes que vai acontecer na escatologia. O tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras, vai ser salvo, alguns vai ter galadão, outros não. Deus vai provar a motivação do coração. E vai ter galadão, recompensa dos crentes. Imagina todo o seu serviço lá, vai ter recompensa. Jesus é fiel. O homem, pastor, o presidente pode esquecer você. Mas até um copo de água fresca deu para quem é servo do Senhor, Jesus vai recompensar. Então vai ser o tribunal de Cristo, depois vai ser as bodas, né, uma festa de comemoração da vitória, né, e a igreja vai estar em glória lá com o Senhor. Né, vai ser lindo demais. E é isso, meus irmãos. Então, vai ser arrebatamento, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois Cristo vai vir, Apocalipse 19, 11. Vamos ler Apocalipse 19, 11. Essa é a vida terrível de Cristo. Você vai aprender todos os capítulos de Apocalipse aí. Olha que beleza. Se você quer aprender curso presencial, escatologia, Estela Mazuca, 1140, Assembleia de Deus, Adebrais, perto do supermercado Roça, aqui em Paz de Vasconcelos, curso gratuito com a irmã Eidras e irmão Maico e o Espírito Santo na frente. A ainda está junto. Apocalipse 19, versículo 11. Como que vai ser a volta gloriosa de Cristo?
E a igreja vai estar aonde? Ela vai estar junto com Cristo vindo. Imagina lá. E quem ficar lá? Imagina, vai ver nós, você vai, talvez vai estar morto, né? Não sei. Apocalipse 9:11, vamos lá? Eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Pode continuar. E os seus olhos eram como chama de fogo. Meu Deus. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Eles seguiam os exércitos no céu. Olha você aí. E cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Meu Deus. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele os regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o anjo que estava no sol e falou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos porcos, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentaram, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, Anticristo. e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo, de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Forte. O arrebatamento da igreja no céu vai ser tribunal de Cristo, morte dos cordeiros, e no final do período tribulacional vai vir a vinda de Cristo com a igreja e seus anjos. E o que vai acontecer aqui na terra? Apenas resumindo aqui com você. Vai ser o período tribulacional, aí vai vir os 7 selos, vai ser aberto. Primeiro será o anticristo, vai vir morte e violência. Depois dos 7 selos, vai ter as 7 trombetas, 7 selos vai tocar sobre ele, vai manifestar a ira de Deus na terra. Depois, as 7 taças da ira cheia de Deus, as taças cheias da ira de Deus sobre a terra. Aí vai acontecer o quê? Período tribulacional, vai acontecer alguns eventos importantes. O primeiro evento grande e importante, quando desencadeia o período tribulacional com o arrebatamento da igreja, vai ser uma guerra, uma profecia de Ezequiel 38 e 39, conhecida como Guerra de Gog e Magog. Você vê que tudo, hoje em dia está tudo sendo planejado. A Rússia, a China, a Coreia do Norte, os Estados Unidos ali, já está tudo interligado ali para acontecer essa profecia. Alguns interpretam, como a gente é professor, a gente tem que não defender aquilo que nós guardamos apenas, tem que mostrar todas as vertentes. E alguns interpretam que essa profecia de Ezequiel 38 e 39, que até a gente até fez uma live sobre isso. Alguns acreditam que vai ser antes do arrebatamento. Outros acreditam que vai ser depois do arrebatamento, vai acontecer essa guerra, onde Cristo vai vir com a sua paz. E outros acreditam que vai ser no final, e outros acreditam que vai ser no meio. A gente interpreta que essa profecia vai se cumprir antes da metade do período tribulacional, ou seja, vai ser 3 anos e meio de falsa paz, e antes de acabar os 3 anos e meio, vem essa guerra, que vai ser contra Israel. E Deus que vai manifestar o seu poder, vai fazer manifestar o seu poder, vai cair fogo, vai destruir essas nações. E depois vai vir o anticristo, vai se rebelar contra Israel, vai quebrar o acordo, e vai sentar no templo, querer ser Deus. Você vê que ainda o templo de Israel não foi construído, né? Pode ser construído antes do arrebatamento ou depois. O anticristo vai usar esse templo. O judeu vai pensar que ele é o Messias.
E depois dessa guerra vai acontecer a guerra, antes da vinda de Cristo, a guerra de Armagedon. A guerra de Armagedon, Apocalipse 18, onde as nações vai se ajuntar, Satanás vai juntar essas nações para vir contra Israel. E vai ser um período de grande tribulação para Israel, aonde vai ser uma perseguição muito grande lá para destruir o povo judeu, porque vai acontecer muitas guerras nesse período tribulacional, e alguns indicam que talvez só Jerusalém que vai estar inteira, a cidade de Jerusalém. Então eles vão clamar, vai se cumprir Zacarias 14, só para nós terminar aqui, para você compreender a volta de Cristo. Zacarias 14. Olha o que o povo judeu vai compreender nesse período, nessa guerra de Armagedon, que é a penúltima guerra. Zacarias 14, versículo 1 ao 4. É antes de Malaquias, tá? Você vai lá em Mateus, Malaquias, Zacarias. A guerra de Armagedon vai ser no período final, nos últimos meses do período tribulacional. Na verdade, não vai ser apenas uma batalha, vai ser uma campanha que vai durar muitos anos. Imagina uma campanha de muitos anos. Vai ser um grupamento de nações ímpias a destruir apenas o povo de Israel, o povo judeu. Amém? Anota aí na Bíblia. Zacarias 14, 1 ao 4. Quem pode ler? E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Pode continuar. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Jermo até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel. Amém? Então Zacarias 14, ele está ligado com aquilo. Qual que é o link aqui de Zacarias 14? Depois você vai, quando a gente está em casa, essa está falando da volta de Cristo. Israel está cercado nos últimos dias, caso da guerra de Armagedon. Todas as nações ímpias, Satanás induziu eles, o anticristo havia perseguindo Israel. Israel vai estar cercado. Vai ser um momento único, específico. Apocalipse 19:11 é o link. Zacarias 14 com Apocalipse 19:11, que é a volta de Cristo, aonde o povo hebreu vai compreender. Volta só um pouquinho a página. Zacarias 12, versículo 10. Anota aí. Zacarias 12, versículo 10. Olha o que diz. Zacarias 12, 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi, povo de Judá, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração.
Eis que eles olharão para mim, aquele a quem eles mesmos transpassaram na cruz do Calvário, e prantearão e se lamentarão por ele, como que chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Ou seja, Cristo vai vir, Cristo vai pisar os seus pés lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai ser aberto assim, Cristo vai vir, todo olho verá. Mateus 24 vai se cumprir aqui, aonde as estrelas não vai dar mais a sua luz, diante de tanta desastre que aconteceu na terra. Vai vir Cristo com o seu exército, eles vão ver a marca de Cristo, vai começar a chorar, vai começar a compreender o povo judeu, que eles crucificaram Cristo, que eles rejeitaram Cristo, a qual a igreja pregou durante tantos séculos. Eles vão compreender nesse momento. Aqui fala da segunda vinda de Cristo. E depois da segunda vinda, o que acontece? Jesus vai matar o anticristo, vai matar muitas nações, vai começar outro julgamento, Mateus 25, que é o julgamento das nações. Lembra daquela passagem que Jesus vai falar: eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, eu estava nu e não me vestiu, estava enfermo e não foste me ver, estava preso e não foste me ver. Deus sempre vai falar: quando aconteceu isso? Vai ser no período passional. Esse julgamento é o julgamento das nações, Mateus 25, depois da parábola das virgens e dos talentos. É o julgamento das nações, que é para o povo ímpio e para o povo judeu e gentil. Jesus vai separar o bode das ovelhas. E depois disso acontece o quê? O milênio. O que é o milênio? É 1000 anos do reinado de Cristo na terra. Aí tem outras escolas aí, pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Vocês vão compreender aí nas próximas aulas. E depois do milênio, tem o quê? A última guerra. Satanás está preso no milênio, que é 1000 anos. Depois ele vai se solto. Qual que é a última guerra? Gog e Magog. Satanás vai ganhar as nações, vai vir o seu último evento contra Cristo e contra a igreja e contra o povo judeu, aonde Satanás vai ser derrotado para tudo sempre. E depois da guerra de Gog e Magog, acontece o quê? Juízo final. Vai ser o juízo final. E depois do juízo final, novo céu E nova terra. e todas as coisas se fez novo. Amém? Louvado seja Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô Maia, só o anticristo. Mas se eu pergunta para quem nem responde. Tá, vai ser fraquinho, né? Verdade foi hoje. Essa parte, não sei se vai ser nessa aula agora, ou que aula que vai ser. Essa parte que ele é ferido, que ele é morto e ressuscita, vai ser no período dos 7 anos? 7 vai ser anos. antes? Não, vai 7 anos mesmo. Porque Ele todos vai vai, Apocalipse 13, e todos vai se maravilhar, porque ele Porque teve uma vai ser filha ferido, mortal, né? teve uma filha mortal. No olho, né? Isso. No olho é na novela, né? Hã? Na novela de Apocalipse Não, agora foi no olho, mas assim, eu lembrei agora também. E aquela parte lá que ele fala que ele vai ser morto, ele vai ressuscitar. Então, acho que é por isso que as pessoas vão acreditar que ele é o Cristo. Porque Isso. ele vai ficar morto e Ele está imitando quem aí? É uma tríade de Satanás. Qual que é a tríade de Satanás? A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo. E Satanás é o quê? É o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então ele está imitando quem? O anticristo. O que significa anticristo? Não é apenas que se opõe a Cristo, que se opõe ao verdadeiro Cristo. O anticristo é o imitador. O anticristo é o imitador. Sempre teve um anticristo na história. Só que esse é um anticristo específico. Você vai compreender que teve desde a época de João, que João vai falar no primeiro epístola de João, muito se fez anticristo. Só que o anticristo específico vai ser esse período profissional. Ele vai falar na Por isso frente. que não vão acreditar nele, né? Porque vai acreditar? O judeu, até postei nas redes sociais, todo judeu espera o Messias. E o que eles esperam? Que o Messias vai vir, vai acabar com a fome. Porque o homem hoje, os governantes, têm dinheiro para acabar com a fome no mundo, mas eles não acabam. Vai acabar com a fome, vai acabar com a violência, né?
vai acabar com a miséria, vai juntar todo o povo judeu que está espalhado pelos 4 cantos da terra em Israel, vai vir para resolver o problema, só que vai vir um falso Cristo. Por isso que o primeiro selo é uma falsa paz. Nós vamos entender isso nas próximas aulas, amém? Outra dúvida? Qual que é as perguntas? O que a gente vai aprender nesse curso? A gente vai aprender sobre o livro de Apocalipse, Mateus 24, 25, Daniel, que também é um livro escatológico, juízo final, né, o milênio em si, as outras vertentes das escolas e sobre as 7 dispensações. Lembra que eu ensinei vocês no princípio do curso sobre 3 dispensações paulinas, né, que são bíblicas, que é de Paulo em Efésios. Quais são as 3? Lembra? Dispensação da graça. Isso. Ó. Da graça, do mistério, onde que ele estava escondido, né? Que Cristo era um mistério, onde que ele estava dentro da igreja também é um mistério. Na graça, dispensação do mistério e a da plenitude dos tempos. Só que agora nós vamos aprender 7 dispensações, tá bom? As 3 são muito importantes. Foi revelado pelo apóstolo Paulo. As 7, na verdade, foi agrupada, sistematizada pelos teólogos, mas tem as suas importâncias, e é importante a gente aprender. Nós vamos aprender as 7 dispensações para compreender a escatologia. E as 3 também estão incluídas, porque as 3 foram reveladas pelo apóstolo Paulo. Amém? Amém. Louvado seja Deus, chamar a irmã Eidas, a professora, doutora em escatologia, no nome de Jesus, para fazer as orações. Amém? Amém. Aula maravilhosa. Olha só, aprendemos muitas coisas hoje, muitas. Minha avó cantava um corinho assim, ó. Alerta, povo, que é chegada a nossa hora da vitória que Jesus vem nos buscar. Ele vem com poder e grande glória, e os remidos lá no céu irão entrar. É num abrir, fechar de olhos, nós estaremos nas mansões celestiais. Lá só se ouve glória a Deus e aleluia, e os remidos lá no céu irão entrar. Amém. Em pé, agradecer. Ó, lembrei do corinho, ó, tá vendo? Glória a Deus, agora tá boa. Pai de amor e bondade, agradecemos a Ti, Senhor, por esse período, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Hoje, Jesus, estamos gratos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pela vida do irmão Pai, Senhor. Ao Pai suplica, ao Pai derrama graça, de sabedoria, derrama o Espírito de sabedoria, de ciência, de graça, nos ensine, Espírito Santo. Seja o centro, ó Pai. Seja somente o nome glorificado, proclamado, traz crescimento numérico e espiritual também. Meu Deus, aí está sua serva, meu Pai, abençoa, capacita, meu Pai amado, ilumina, meu Pai, nossos olhos, nosso entendimento, que seja glorificado, e nos prepara, Senhor, para esse evento único e iminente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, desperta a tua igreja, abençoa o teu povo, recompensa, irmão, recompensa os esforços, meu Pai, para deixar seus lares, deixar, meu Pai, seus afazeres, em nome de Jesus. Glória.